fazer consulta pública é fazer um teatro, que foi o que o ministro da Saúde fez. Bobagem. Agora vamos ter que pôr vacina e vacinar. E proteger nossas crianças, como o mundo inteiro está fazendo. Olá, eu sou Gonzalo Vecina, você já me conhece, estamos aqui no Ano Novo de volta. Né? Ano Novo que tem jeito de ano velho. Né? Eu tudo que quero desse ano é que ele seja só um pouquinho, presta atenção, pouquinho melhor. Porque eu não acredito em nada melhor enquanto nós tivermos este presidente que come camarão com casca e tudo, nos governando. Né? Um desastre atrás do outro este sujeito. Então, bom ano para vocês. Vamos começar falando de florona. O que é florona? É gente que tem tido gripe e Covid ao mesmo tempo. H3N2. O que é H3N2? É uma das 200 tipos de influenza que nós temos. Né? Temos influenza A, influenza B, e aí tem um monte de gente no meio do caminho aí, entre a A e a B. Esta gripe que está dando aqui agora é uma gripe extemporânea, fora do tempo. Qual é o tempo da gripe? É o inverno. Esse tipo de vírus, H3N2, ele tem uma subdefinição H3N2 tipo Darwin. Na vacina que foi feita este ano pelo Butantan, nós temos 3 vírus, como sempre a gente faz com 3 vírus. Qual é o subtipo H3N2? Hong Kong. Como eu disse, tem muito vírus de gripe. Então, o que está na vacina de gripe que foi aplicado esse ano é o H3N2 Hong Kong. E o que está dando aí, aqui em São Paulo, no Rio, etc., é H3N2 Darwin. Este ano, agora em abril, nós vamos começar a vacinar com a vacina que o Butantan está preparando. O que tem na mistura que o Butantan está fazendo? Tem H3N2 Darwin, tem H1N1 e tem influenza B. Então, nós vamos tomar essas 3 vacinas numa só a partir de abril. Mas até lá não tem defesa contra H3N2. E aí o que acontece? Está circulando o H3N2 e está circulando a Omicron. Eu vou falar mais da Omicron no final, mas neste momento o que interessa é saber que o tipo de doença que a Omicron provoca é muito semelhante ao tipo de doença que a H3N2 provoca. É uma gripe. Quais são os sintomas? Dor de garganta, tosse, coriza, escorrimento nasal, febre, dores no corpo. É basicamente isso. É uma gripe. Como trata a Covid, Omicron ou a gripe H3N2? Número 1, hidratação. Número 2, alimentação adequada. Número 3, repouso. Número 4, sintomas. Quais são os sintomas? Dores e febre. Então, o que você usa? O que você sempre usou para tratar suas gripes? Use o que você sempre usou. É importante lembrar que a gente não trata nenhum tipo de sintoma de uma virose com AAS, com ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico e virose pode dar problemas, né? Problemas circulatórios. Então, o que eu tomo? Tomo paracetamol ou dipirona para controlar a febre e para controlar esse mal-estar geral. Ah, vou no hospital? Não vá no hospital. Por quê? Porque está cheio de gente com a mesma coisa. Então eu vou lá e pego. Não estou preocupado com você pegar ou não pegar. Estou preocupado em você passar 6 horas no hospital desnecessariamente. Fique em casa. Só vá para o hospital se a febre passar de 39 e você não consegue controlar, vá para o hospital. Aí pode ser que tenha alguma outra coisa junto. Uma pneumonia, por exemplo. Caso contrário, é a sua gripe que você sempre sabe como tratar. Trate como sempre. E se for Omicron? A mesma coisa. E se for H3N2? A mesma coisa. As duas doenças são autolimitadas. A H3N2, 5 a 7 dias. A Omicron, 7 a 10 dias. Fique em casa. Ah, mas falavam que era para a gente ir para o hospital.
antes da Omicron. Por quê? Porque antes da Omicron tinha a Delta, a Gama, a Alfa e a Beta. O que elas faziam? Davam insuficiência respiratória. Por que elas davam insuficiência respiratória? Uma das melhorias da Omicron foi ela perder a capacidade de afetar a árvore brônquica inferior, os nossos alvéolos e os nossos bronquíolos. Ela só afeta os brônquios, ela afeta a árvore respiratória superior. Por isso, dor de garganta, nariz, essa coisa aqui. De resto, ela não está afetando. Por quê? Porque ela mudou. Ela perdeu capacidade de gerar doença mais grave, o que é muito positivo. Essa perda de capacidade de criar insuficiência respiratória é a grande mudança que a Omicron está nos trazendo. Então, ela parece agora cada vez mais uma gripe. Não vá ao hospital, exceto se você tiver uma febre elevada. Para H3N2, eventualmente você vai tomar o Tamiflu. Agora, para Omicron, tem remédio? Tem remédio. Tem o Paxlovid, tem o Molnupiravir, tem o Remdesivir, mas não está à disposição na maioria dos hospitais brasileiros. Até porque as indústrias que fabricam esses remédios não têm capacidade de entrega. E são remédios para serem usados precocemente, não no meio da doença. E precocemente não tem para venda nas farmácias. Então, o melhor a fazer nesse momento é ficar em casa. E se eu tiver as duas? Né? Você foi numa farmácia, fez um teste e o teste era um teste que identificava as duas. Não existe notícia de que uma mais outra dá 3. Uma mais outra não dá nem 2. É a mesma gripe com 2 vírus diferentes. Tem uma médica em Botucatu que foi pega com 3 vírus. Tinha lá um vírus outro de um resfriado também. Além da gripe, tinha um vírus de resfriado e tinha o vírus da Covid, a variante Ômicron. Veja, nós vivemos num mundo que tem uns montes de bicho e a gente pode pegar mais de um bicho. Não é legal, mas pode acontecer. Procure proteger sua família, seja H3N2, seja Ômicron. Use máscara. Não fique espalhando o vírus por aí. O segundo assunto que eu queria tratar com vocês é sobre o apagão de dados. O Ministério da Saúde, até hoje, ainda não ficou de pé em relação ao ataque hacker. Ataque hacker que cada vez mais eu estou convencido de que foi algo programado entre agentes do governo e hackers. Nós estamos sem dados de internação, estamos sem dados do resultado dos RT-PCR, estamos tendo dificuldade fora da rede do governo com os dados de sequenciamento, né? E acabamos não sabendo se aparece uma variante nova, qual é a variante que está predominando no Brasil. Então, alguns esforços que foram feitos por pesquisadores indicam, por exemplo, 60% dos casos que ocorrem hoje de Covid no Brasil são Ômicron. Eu acredito que seja muito mais, porque essa doença se espalha com uma velocidade impressionante. Ela é pior que o sarampo, do ponto de vista de capacidade de espalhamento. Mas nós não temos dados. Então, está todo mundo correndo atrás de teste de farmácia, né? Houve um boom de busca por teste de farmácia, porque de fazer festa em casa, essa coisa, fim de ano, todo mundo foi atrás de teste de farmácia. Fizeram muito bem, é correta, só que acabou os testes de farmácia. Estão importando mais, então está uma correria aí para produzir mais testes. Por quê? Porque o Estado brasileiro não tem uma política de testagem e não comprou testes e não está distribuindo testes. Na Inglaterra, o governo dá testes para você levar para casa e fazer em casa. Aqui no Brasil, é proibido fazer testes em casa. Isso é uma decisão da Anvisa. A Anvisa está atrapalhando a vida dos brasileiros? A Anvisa não é que está atrapalhando a vida dos brasileiros.
Nós estamos falando de uma doença de notificação compulsória. O que é uma doença de notificação compulsória? É uma doença infecciosa. Alguém tem que saber o número de casos de uma doença infecciosa. Por quê? Porque nós temos que saber quantos casos tem para tentar controlar a doença, vacinar, tratar, etc. Por isso, os testes de doenças infecciosas, são 40 e poucas doenças infecciosas de notificação compulsória no Brasil. Tem que ser feito em estabelecimentos que notifiquem. A farmácia, os laboratórios, os hospitais, os ambulatórios notificam. Os países que liberaram testes para se fazer em casa, como por exemplo é o caso da Inglaterra, você recebe um QR Code e se você der positivo, você se compromete a enviar através do QR Code o seu exame positivo para o Ministério da Saúde da Inglaterra. Então, qual é o grande problema hoje no Brasil? Nós não temos testes e não temos o governo fazendo testes. O teste feito em casa é barato? Na Europa, um teste feito em casa custa 2 euros. Ou seja, algo em torno de 10 a 12 reais. Barato. Quanto custa o teste que você faz de antígeno de 15 minutos numa farmácia hoje? 150 reais. Teste feito em casa é mais barato. Agora, tem que ter explicações. Quer dizer, quanto de saliva tem que ter? Como é que faz para saber se você fez direito o teste? Se não é um falso negativo? Então, essas preocupações todas estão na cabeça da autoridade sanitária. Só tem um pequeno problema, caríssimos e caríssimas e caríssimes, deve ser assim que fala. Nós não temos governo. Está sem Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, para resolver se vacina ou não vacina, convoca audiência pública para perguntar para a sociedade se vacina ou se não vacina. Como nós não temos autoridade no Ministério da Saúde, não tem política pública. Então, nós não podemos pedir para a Anvisa liberar. A Anvisa pode liberar, fazer teste em casa? Pode. Tem todos os instrumentos jurídicos para fazer isso. Mas isso é uma política pública. A Anvisa é um órgão de regulação sanitária. Ela verifica se políticas públicas estão sendo cumpridas ou não. Então, quem tem que pedir é a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, onde hoje está sentado lá um incompetente, tanto quanto o é o nosso caríssimo ministro da Saúde, o que se diz cardiologista, mas é um desastre. Essa questão do apagão tem, como sempre, muitas explicações. Certamente tem participação do governo na falta dos dados até hoje. Isso é muito grave para controlar a pandemia e para controlar a nossa saúde pública. E provavelmente temos que achar os culpados. Vamos falar lá com o general Heleno, né? O general Heleno tem na mão uma máquina de inteligência, diz a lenda. Ele certamente deve saber quem é o responsável pelo ataque hacker. Tem um negócio chamado Polícia Federal, que certamente deve saber quem é o responsável por isso. O terceiro assunto que eu queria tratar com vocês hoje é sobre a Ômicron. A Ômicron é o estado da arte do vírus. É um vírus que quase não mata, no mundo inteiro ele mata muito pouco e se espalha muito. Por que tem muita gente internando? Provavelmente essa muita gente que está internando em hospitais privados. Nos hospitais públicos, o que nós temos é fila de gente sendo atendida porque está com medo. Mas a doença não é uma doença grave, eu já disse isso aqui. Então, acho que o que é importante é a gente ter a noção de que o vírus talvez tenha chegado no seu momento de perfeição. Mata pouco e espalha muito. É o que o vírus quer fazer, se espalhar. Ele quer continuar existindo. Estão surgindo novas variantes? Claro que estão surgindo novas variantes. Mas nenhuma variante está conseguindo ser melhor do que a Ômicron. É uma luta pela sobrevivência, uma luta darwiniana pela sobrevivência. Sobrevive o melhor preparado. E qual é o melhor preparado?
ou da Ômicron. Então, nós estamos nesse momento. Está acabando? Não dá para dizer que está acabando. Dá para dizer isso que nós sabemos. Se espalha e mata menos. E, principalmente, respeita vacinados. Aí vem a questão da vacina. Temos que vacinar. E as crianças? Temos que vacinar as crianças. O Brasil é o primeiro país a vacinar criança? Não, o país é o 15º país a vacinar criança. Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos, a maior parte dos países da Europa já estão vacinando. China já estão vacinando contra a Covid. As crianças acima de 5 anos. Alguns as crianças acima de 3 anos que estão usando a Coronavac. 618 mil mortes até agora no Brasil. 2.500 crianças morreram entre 0 e 18 anos. 2.500 em 618 mil mortes. Então, morrem muito poucas crianças, mas morrem crianças. E, além do que, tem a Covid longa, a síndrome inflamatória das crianças, que deve ser evitada. E o mais importante, as crianças que agora devem voltar à escola, vão ir na escola, trocar material biológico e voltar para casa. Então, nós temos que vacinar as crianças para diminuir a circulação de vírus também. A pandemia só vai acabar com vacina. Fazer consulta pública é fazer um teatro, que foi o que o ministro da Saúde fez, um teatro, uma pantomima, bobagem, tá certo? Agora vamos ter que pôr vacina e vacinar. E proteger nossas crianças, como o mundo inteiro está fazendo. Sem risco, olha, os Estados Unidos já vacinou 8 milhões de doses da Pfizer. Das 8 milhões de doses da Pfizer, 6 milhões de primeiras doses e 2 milhões de segunda dose, tivemos 11 casos de miocardite. Dos 11 casos, 8 já regrediram e 3 estão em regressão. 0 mortes. Tem também agora uma recomendação de aguardar um certo tempo após tomar a vacina, porque pode ter uma reação alérgica. Desde sempre pode ter uma reação alérgica tomando a vacina da Pfizer. Só que nós tivemos quase nenhuma reação alérgica. Então, é para observar se tem alergia? É para observar se tem alergia. E se tiver alergia, tem que voltar para o posto e tem que tomar uma injeção de um antídoto, adrenalina. Mas é muito raro. Então, ou seja, existem sim efeitos colaterais, mas a eficácia está comprovada e é em cima da eficácia que nós temos que trabalhar e da segurança da vacina. Então, feliz ano novo, se for possível, e até a próxima. Um abraço.